Oi pessoal, bem-vindo ao segundo vídeo do canal Fatos e Fatos. E nesse vídeo eu vou falar sobre o edifício Joelma. É isso mesmo, o edifício aí mais famoso do Brasil. Famoso por, infelizmente, ter acontecido uma tragédia nele, né? Então eu vou estar contando aí como foi construído, o processo de construção dele, né? Enfim, e é claro o incêndio, né? O incêndio aí talvez mais famoso do Brasil, né? Então vamos lá então. O edifício Joelma, atualmente denominado Edifício Praça da Bandeira, é um prédio situado na cidade de São Paulo. Foi inaugurado em 1971. Com 25 andares, sendo 10 de garagem, localiza-se no número 225 da Avenida 9 de Julho, com outras duas fachadas para a Praça da Bandeira na lateral e para a Rua Santo Antônio nos fundos. Tornou-se conhecido nacional e internacionalmente quando, em 1º de fevereiro de 1974, o incêndio provocou a morte de 191 pessoas e deixou mais de 300 feridas. Construção. O prédio começou a ser construído em 1969 pela Joelma Companhia S.A., importadora, comercial e construtora, que o adotou do mais moderno sistema de incêndios, conforme afirmou um dos diretores da empresa, Jorge Kassab. Na construção foi utilizada uma estrutura de concreto armado, com vedações externas de tijolos ocos cobertos por reboco e revestidos por ladrilhos na parte externa. As janelas eram de vidro plano, em esquadrias de alumínio, e o telhado de telhas de cimento amianto sobre estrutura de madeira. O subsolo e o térreo seriam destinados à guarda de registros e documentos. Entre o primeiro e o 10º andar ficariam os estacionamentos, e o 11º ao 25º as salas de escritório, divididas em duas torres, norte, virada para a Avenida 9 de Julho, e sul, virada para a Rua Santo Antônio. O incêndio. Concluída sua construção em 1972, o edifício foi imediatamente alugado ao Banco Crefsul de Investimentos. No começo de 1974, a empresa ainda terminava a transferência de seus departamentos quando, no dia 1º de fevereiro, às 8h54 da manhã de uma sexta-feira, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio que rapidamente se espalhou pelos demais pavimentos. As salas e escritórios do Joelma eram configurados por divisórias com móveis de madeira, pisos acapetados, cortinas de tecido e forros internos de fibra sintética, condição que muito contribuiu para o alastramento incontrolável das chamas. O Joelma contava com uma única escada central para servir as duas torres de escritórios. Não havia escadas de emergência nem brigadas de incêndio ou plano de evacuação. No início do incêndio, muitos conseguiram fugir pelos elevadores, até que estes pararam de funcionar e também provocaram várias mortes, incluindo um grupo de 13 pessoas encontradas em um dos elevadores, que nunca puderam ser identificadas e ficaram conhecidos como as 13 almas do edifício Joelma. A escada foi rapidamente tomada pela densa fumaça causada pelo incêndio, impedindo a fuga dos ocupantes, que ao invés de descer, começaram a subir, na esperança de serem resgatados no topo do edifício. Sem ter como deixar o prédio, muitos tentaram abrigar-se em banheiros e nos parapeitos das janelas. Outros sobreviventes concentraram-se no 25º andar, que tinha saída para os terraços das torres norte e sul. O corpo de bombeiros recebeu a primeira chamada às 9h03 da manhã. 2 minutos depois, viaturas partiram de quartéis próximos, mas, devido a condições adversas no trânsito, só chegaram no local às 9h10. Helicópteros foram acionados para auxiliar no salvamento, mas não conseguiram pousar no teto do edifício, pois este não era provido de heliporto. Telhas de amianto, escadas e madeiras e a fumaça do incêndio também impediram o pouso das aeronaves.
Os bombeiros, muitos deles desprovidos de equipamentos básicos de segurança, como máscaras de oxigênio, decidiram entrar no prédio para o resgate, tentando alcançar aqueles que haviam conseguido chegar ao topo do edifício. Foram apenas parcialmente bem-sucedidos. A fumaça e as chamas já haviam vitimado dezenas de pessoas. Alguns sobreviventes, movidos pelo desespero, começaram a se atirar do edifício. Mais de 20 saltaram, nenhum sobreviveu. Apenas 1h30 após o início do fogo é que o primeiro bombeiro conseguiu, com a ajuda de um helicóptero do para-assalto, o único potente o suficiente para se manter pairando no ar enquanto era feito o resgate. Já então, muitos haviam perecido devido à alta temperatura no topo do prédio, que chegou a alcançar 100 graus Celsius. A maioria dos sobreviventes ali conseguiu se salvar por se abrigarem sob um telhado de amianto. Apenas no telhado da Torre Norte foram resgatados sobreviventes. No telhado da Torre Sul não houve sobreviventes. Por volta de 10h30 da manhã, o fogo já havia consumido praticamente todo o material inflamável no prédio. O incêndio foi finalmente debelado com a ajuda de 12 autobombas, 3 autoescadas, 2 plataformas elevatórias e o apoio de dezenas de veículos de resgate. Às 13h30, todos os sobreviventes haviam sido resgatados. Dos aproximadamente 756 ocupantes do edifício, 191 morreram e mais de 300 ficaram feridos. A grande maioria das vítimas era formada por funcionários do Banco Crefisul de Investimentos. A tragédia do Joelma, que se deu apenas 2 anos após o incêndio do edifício Andraus, reabriu a discussão popular com relação aos sistemas de prevenção e combate a incêndios nas metrópoles brasileiras, cujas deficiências foram evidenciadas nos 2 grandes incêndios. Na ocasião, o Código de Obras do município de São Paulo, em vigor, era o de 1934, um tempo em que a cidade tinha 700 mil habitantes, prédios de poucos andares e não havia a quantidade de aparelhos elétricos dos anos 70. A investigação sobre as causas da tragédia, concluída e encaminhada à Justiça em julho de 1974, apontava a Crefisul e a Termoclima, empresa responsável pela manutenção elétrica, como principais responsáveis pelo incêndio. Afirmava que o sistema elétrico do Joelma era precário e estava sobrecarregado. O resultado do julgamento foi divulgado em 30 de abril de 1975. Kirill Petrov, gerente administrativo da Crefisul, foi condenado a 3 anos de prisão. O Alfred Gelber, proprietário da Termoclima, e seu funcionário, o eletricista Gilberto Araújo Nepomuceno, e os eletricistas da Crefisul, Sebastião da Silva Filho e Alvino Fernandes Martins, receberam condenações de 2 anos. Após o incêndio, o prédio ficou interditado para obras por 4 anos. Reinaugurado em setembro de 1978, dado amplo destaque para os novos padrões de segurança do prédio, que chamaram de Novo Joelma, nas propagandas veiculadas pela Itaoca, empresa responsável pela locação das salas comerciais. Porém, o prédio nunca teve ocupação completa desde a reabertura. Em meados dos anos 2000, o prédio foi rebatizado como Edifício Praça da Bandeira. Então é isso aí, pessoal. Essa é a história do Edifício Joelma. Como dizem hoje, Edifício Praça da Bandeira. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal para receber novas atualizações de novos vídeos e também curta nossa página no Facebook. Um abraço a todos e até mais.